Tarde a todos, para quem está aqui comigo, boa tarde aí para o pessoal que está nos acompanhando também. Hoje, dando continuidade a esse módulo de ondulatória, né? Nós começamos aqui especificamente na semana passada. Nós vamos falar sobre os fenômenos ondulatórios, né? Pelo menos os mais relevantes para o teu vestibular, né? Aqueles que as provas costumam cobrar com maior frequência, certo? Quando a gente fala, né, de onda, definimos o que é onda, a perturbação que se propaga no meio. Vemos, né, as classificações de onda quanto ao tipo, quanto à propagação. Vemos os elementos de uma onda e aprendemos como identificá-los. A equação fundamental, né, da ondulatória. Depois que a gente passa por todo esse trâmite inicial, nós chegamos na parte que o vestibular ele realmente gosta de cobrar, que são os fenômenos, né? Fenômenos esses que precisam ficar bem definidos para vocês agora, para que não tenhas problema com os assuntos que virão. Entenda. Quando você fala de ondas, você está falando de um assunto que vai estar diretamente ligado com outros dois muito importantes, que é acústica, ramo da ondulatória que é voltada para as características do som. Então, tudo que acontece com o som é de interesse da acústica. E o outro é a ótica, né? Física. Mas todas duas tratam da luz, né? Então, tudo que acontecer com luz é objeto de estudo da ótica. Portanto, caso esses dois, essas características, perdão, da onda, esse estudo da ondulatória, ele fique perfeitamente definido, esses dois outros assuntos você vai conseguir passar sem ter nenhum tipo de problema, sem ter nenhum tipo de complicação. Primeiro fenômeno ondulatório, que vale a pena você dar uma reprisada, é a respeito da reflexão. Espera só um instantinho que eu vou aqui pedir um outro cartucho, que esse daqui já foi. Não tem como escrever, não. Tem tinta azul, tem? Olha, meu filho. Voltemos-nos. Então, ó, quando a gente fala de reflexão, voltando aqui ao raciocínio, estamos falando do... Eita, o outro também secou. Rapaz, o outro também secou. Já pensou? Macho, velho, o preto também se acabou. Tem aí também? Tem preto? Acabou também o preto. Só tá escrevendo. Beleza. Agora vai. Agora vai, né? Vamos nós. Então, voltando aqui à ideia, finalmente com o pincel na mão, carregado. Reflexão no fato da luz voltar a se propagar
propagar no seu meio de origem após incidir numa superfície, numa superfície. Ou seja, quando você pega a onda, seja essa onda mecânica, seja essa onda eletromagnética, ela incide numa superfície. Se fosse no caso da luz, chamaríamos de superfície refletora. Se fosse no caso do som, chamaríamos de anteparo. Então, ela iria incidir numa superfície, e essa superfície, ao invés de permitir a passagem da onda, enviaria a onda de volta. Faria a onda voltar a se propagar, voltar a se transmitir no seu meio de origem, no meio a qual ela já pertencia. Elementos importantes que você precisa lembrar da reflexão, né, que vão ser úteis em potencial, especialmente para o estudo da óptica geométrica. Você tem aqui a superfície de separação. Ela separa dois meios distintos, que chamaremos de A e B, ou se quiser 1 e 2, ou se quiser qualquer nomenclatura, não é importante. E o que é que acontece? Quando o raio chega à superfície, quando a onda chega à superfície, ela tenta penetrar e não consegue. Esse raio que chega, minhas queridas, ele recebe um nome. Ele é chamado de raio incidente. Quando duas superfícies se tocam, existe uma reação natural a esse toque, uma reação natural a esse contato. Essa reação natural, ela é chamada de normal. Então, forma-se aqui uma normal, e essa normal, ela sempre é perpendicular à superfície. Traduzindo, ela sempre forma 90 graus com a superfície. E aí, ao ser mandado de volta, esse raio incidente, ele muda sua nomenclatura. Ele deixa de se chamar incidente e passa a se chamar raio refletido. Então, nós temos dois raios em potencial. Raio incidente, que é o raio que chega ao espelho. Oi? Embaçada. Tá embaçado? Peraí. O mouse parece estar desligado aqui. Opa. Deixa eu ver aqui se normalizou. Normalizou pra ti aí, Joana? Sim. Pronto. Então, vamos lá. Qualquer coisa você me avisa aí de novo. Então, o raio que sai, né, ele recebe o nome de raio refletido. E aí, nós temos que salientar esses dois ângulos que são formados. Vou tentar fazer ele aqui mais fiel ao raio incidente. Sim. Ainda tá meio puxado. Agora eu acerto, não é possível, né? Terceira vez. Agora foi. Assim mesmo. Então, ó, o que é que acontece? Entre a normal e o raio incidente, forma-se um ângulo. Esse ângulo é chamado de ângulo de incidência. E entre a normal e o raio refletido, também forma-se um ângulo, que é chamado de ângulo de reflexão. A reflexão,
ela tem duas leis, certo? A primeira lei garante a você que raio incidente, normal e raio refletido, eles são coplanares, ou seja, eles pertencem ao mesmo plano. Nem raio incidente, nem normal, nem raio refletido conseguem atravessar o espelho. Eles ficam todos retidos no plano superior do espelho. E a segunda lei garante para você que o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão, eles são iguais. Eles sempre vão ter a mesma medida. Portanto, se eles são iguais, fica claro para você que os complementos aqui, ó, também são iguais, né? Então, se eu chamo esse complemento aqui de alfa, esse aqui também vai ser alfa. Eles apresentam a mesma medida. E lembre-se, né, que eles dois aqui somados, ângulo de incidência mais o complemento alfa, devem ser iguais a 90 graus. Beleza? Outra coisa que você precisa lembrar a respeito aqui da reflexão é a ideia de ondas em cordas. Professor, como assim ondas em cordas? Imagine que você tem aqui um suporte, uma parede, um muro, seja lá o que for. Então você tem aqui um muro, certo? Que eu vou dizer que é a parte traseira do muro, e aqui o muro está em contato com o solo. Vamos imaginar que eu tenho uma corda tensionada, ou seja, uma corda esticada. E essa corda, ela está presa a esse muro. Então ela está aqui, ó, amarrada, presa ao muro, ok? O que é que acontece? Vamos supor que eu chego aqui e faço uma força nessa corda, aplico um impulso nessa corda. Quando eu aplico a força, o que é que acontece? Ao aplicar uma força aqui, eu produzo uma ondulação na corda, certo? Então, a corda passa a ter movimento no sentido em que eu apliquei a força. Então, se eu apliquei da minha esquerda para a minha direita, a corda se move da minha esquerda para a minha direita. O que é que acontece? Essa corda vai refletir na parede e vai voltar. Quando acontecer isso aqui, ó, quando a extremidade ela for fixa, acontece um fenômeno chamado inversão de fase. Lembram disso? Então, o que é que acontece na inversão de fase? Ó? Essa é a onda incidente, é a onda que vai. Essa aqui é a onda refletida, é a onda que vem. Então, ó, perceba que a onda ela vai com a fase superior, mas como a extremidade ela é fixa, ao ser refletida, a onda volta pela fase inferior. Então, sempre que a extremidade for fixa, ocorre uma inversão no sentido da fase. Porém, nós também temos a extremidade solta, que na ciência recebe o nome de extremidade livre. Quando a extremidade é solta ou livre, quando ela é flexível, acontece uma coisa diferente aqui. Dentro de uma extremidade que seja livre, ao aplicarmos um pulso numa onda, aplicarmos um pulso numa corda, quer dizer, perdão, ao aplicarmos um pulso numa corda, vamos gerar aqui uma ondinha de fase.
Então ela vai, ó, para cá. O que é que acontece, ó? Quando a onda chegar até a extremidade, ela não está mais fixa, ela não está mais presa. Ou seja, a extremidade ela não vai ter mais a capacidade de devolver o impulso que eu apliquei na corda para a própria corda. Porque é isso que a extremidade fixa faz. Enxergamos isso aqui como se fosse um sistema conservativo. Então, a energia cinética que essa onda adquiriu, ao bater a extremidade, é devolvida para a própria corda. E é isso que provoca a inversão de fase. Nesse caso aqui, não. Ó. Quando a extremidade ela for solta, o que acontece com a extremidade? Ela vai subir e vai descer, garantindo com que a corda mantenha a sua mesma fase. Então, quando a corda for refletida, dentro de uma extremidade livre, ela volta à propagação do mesmo jeitinho que ela era. Então, ó, ela volta aqui à propagação do mesmo jeitinho que ela foi, ó. Essa é a diferença que você vai ter nas reflexões em cordas. Ela vem aqui, ó, e volta do mesmo jeitinho, da mesma forma que ela foi. Ok? Então, aqui você vai usar quando falarmos de luz, de raios, e aqui você vai utilizar quando falarmos de corpos sólidos, como cordas, por exemplo. Outra coisa importante da reflexão, não sei se eu comentei isso com vocês, mas eu costumo comentar nas aulas introdutórias de fenômenos ondulatórios, é que eco e reverberação são dois fenômenos da reflexão, são dois efeitos da reflexão. Então, o fenômeno em si, o fenômeno ondulatório, ele chama-se reflexão. Eco e reverberação são consequências desse fenômeno. Então, por exemplo, vamos imaginar que você esteja aqui diante de uma parede. Ou que você esteja aqui diante de uma parede. Professor, e daí? O que é que vai acontecer? Quando você fica aqui diante de um muro, você pode experimentar uma aplicação prática da reflexão. Como assim? Supor que você pega aqui uma pessoinha, certo? Você pega aqui um indivíduo e esse indivíduo ele vai emitir um som. Esse indivíduo ele vai aqui emitir um som. O que acontece? Ó? Quando ele emite o som, vai em direção ao muro, encontrando esse anteparo e sendo devolvido, certo? Então, ó, ele percorre essa distância indo e em seguida ele percorre uma outra distância voltando. Então ele vai e depois ele volta. É justamente aqui que os alunos costumam errar as questões. Esse efeito, ele é chamado de eco. Esse efeito que eu desenhei aqui, que eu tentei desenhar, ele é chamado de eco. E o eco, ele é nada mais, nada menos do que uma
reflexão de sinal sonoro. O eco, ele é nada mais, nada menos do que uma reflexão de sinal sonoro. Aí você tem que se ligar que quando eu falo reflexão de sinal sonoro, necessariamente eu estou falando de uma onda que vai e que depois volta. Então perceba, essa onda que esse bonequinho aqui, que esse rapazinho aqui emitiu, ela está percorrendo duas distâncias. Uma distância de ida e uma distância de volta. Para tanto, as questões costumam fornecer a informação. O tempo de emissão e o tempo de recepção do sinal sonoro. É muito comum essa ideia de eco aparecer em questões que envolvam sonares, que é um equipamento muito utilizado em embarcações. Serve para identificar a posição de cardumes de peixes, para identificar a posição de navios naufragados, para identificar uma porção de coisas que o pessoal da Marinha, ou seja lá quem for o indivíduo que está à frente de uma embarcação, deseja descobrir. Portanto, você deve se acautelar no seguinte: o cálculo da velocidade média que você vai encontrar aqui, obviamente ele é o mesmo. A velocidade do som no meio em questão, no meio no qual você está fazendo a análise, ela vai ser igual à distância percorrida pelo sinal sonoro sobre o intervalo de tempo ΔT. Óbvio que a velocidade média vai ser dada do mesmo jeito. Porém, tome cuidado. As questões costumam fornecer o tempo de emissão e recepção. Ou seja, o tempo de ida e o tempo de volta. Se você utilizar esse tempo, você vai estar calculando duas velocidades. Vai estar calculando a mesma velocidade duas vezes. Então você tem que tomar cuidado com isso aqui. Vou colocar um asterisco aqui no ΔT para indicar bem aqui ao lado, ó. O intervalo de tempo ele vai precisar ser dividido por 2. Justamente porque quando você divide o intervalo de tempo por 2, aí você cai na premissa de ter ou o tempo de ida ou o tempo de volta. E aí você vai estar calculando a velocidade real da onda, certo? E não a velocidade duplicada. Então, caiu questão de sonar, 99% das questões vão querer isso, que você caia na casquinha de banana de esquecer de dividir o intervalo de tempo por 2. Ou então, quando elas não fornecem o intervalo de tempo, elas fornecem a distância. Aí fala, ó, o sinal sonoro percorreu 300 metros, em seguida percorrendo mais 300, até chegar até a fonte emissora. Você também tem que dividir a distância por 2, para encontrar a velocidade real. Por quê? A distância é uma só. Eu não posso usar a distância de ida e volta. Ou eu uso a distância só de ida, ou eu uso a distância só de volta. Então, tanto você pode ter questões que vão querer que você divida o tempo por 2, como você pode ter questões em que vai ter que dividir a distância por 2, ou simplesmente fazer a questão com a distância de volta, fazer a questão com o intervalo de tempo de volta. No final, tem que dividir a velocidade por 2. Certo? Uma outra maneira de você fazer essas questões. Então, a reflexão é basicamente isso aqui. Tá de boa? É mais para dar uma pincelada para poder lembrar, né? Fala. Como assim, qualquer situação?
Qual é a questão que fala? Quadrinho nos mostra um dos fenômenos ondulatórios que ocorrem na natureza. Vejamos. Mônica, você é uma baixinha chata e rabugenta. Cebolinha, você é um baixinho chato e rabugento. Droga, esse eco deve ser amigo da Mônica. Aí aqui ele fala: o eco resulta da refração do som. Falso. O eco pode acontecer em qualquer situação que se tenha reflexão do som. Falso também. Porque ao invés de ter eco, eu posso ter reverberação. Isso acontece quando você está em espaços menores, né? A tirinha não é correta, pois o Cebolinha deveria ter escutado o eco da sua voz, além da voz da Mônica, caso o abismo tenha mais de 17 metros de profundidade. Ok. A Mônica se aproveitou do fenômeno da polarização para simular o eco da voz de Cebolinha. Nada a ver. A propagação do som ocorre sem a presença de um meio material. Totalmente errado. Som da mecânica, né? Então, letra C, resposta correta. Não acontece em qualquer situação de reflexão, porque em ambientes cuja distância é muito pequena, ao invés de eco, acontece reverberação. Certo? Tranquilo? Entendeu aí? Outro fenômeno que nós devemos lembrar é a refração, né? Na minha concepção, o mais importante dos fenômenos, que é mais cobrado normalmente em provas. A refração, ela é adversa da reflexão. Professor, em que sentido? Enquanto a reflexão obriga, digamos assim, a onda a voltar a se propagar no seu meio de origem, né? A refração consiste no fato da onda, a onda passa de um meio para outro com diferentes com diferentes características. Ponto. A onda, ela vai passar de um meio para outro com diferentes características. Isso aqui provoca necessariamente uma envolvendo uma alteração na velocidade da onda. Então, quando a onda ela passa de um meio para outro com diferentes características, ocorre necessariamente, ou seja, obrigatoriamente, uma alteração na velocidade da onda. Vamos lembrar. A equação fundamental da ondulatória, ela nos diz que V é igual a lambda vezes F, correto? Você não pode mais errar a questão disso, não, né? Já fizemos muitas, né? A respeito dessa equação aí. Inclusive, fizemos mais 4 hoje aqui no aula particular, não foi? Você chegou mais cedo, né? Você chegou mais cedo aí, deu tempo da gente resolver 4 que a chance teve dúvida. Então, ó, dessas 3 variáveis que aqui estão, essa, ela é invariável. Porque, entenda, ó, a frequência, ela depende exclusivamente
da fonte emissora da onda. Ou seja, tanto faz a onda estar no vácuo, na atmosfera, na água, num sólido, não importa. Esteja onde estiver, ela apresenta frequência invariável. A frequência é a mesma. Portanto, se a velocidade da onda sofre alteração quando ela passa de um meio para outro, quem causa essa alteração é o comprimento de onda. Então, o comprimento de onda muda quando a onda passa de um meio para outro e a velocidade também muda, mas a frequência permanece constante. Então, a frequência de uma onda ela é invariável, ela não se altera quando você causa mudança de meio. A única forma de você mudar a frequência é quando você altera a fonte emissora, né? Quando você muda a fonte emissora. Não mudando, mantendo a mesma fonte emissora, a frequência da onda ela é a mesma. Tranquilo aí? De boa? O que é que acontece aqui? Você deve lembrar. Ondas eletromagnéticas, ondas eletromagnéticas, elas apresentam máxima velocidade no vácuo. Então aqui, ó, máxima velocidade no vácuo. Ok? A onda mecânica, máxima velocidade no sólido. Certo? Onda eletromagnética, mínima velocidade no sólido. Onda mecânica, mínima velocidade no ar. Se propaga em todos os meios: vácuo, sólido, líquido, gasoso. Só se propaga em meios materiais: sólido, líquido, gasoso. Não consegue se propagar no ar. Aliás, no vácuo, perdão. Então, mecânica somente em meios materiais, eletromagnéticas em qualquer meio. Beleza? Outra coisa que você precisa lembrar, Lady Snell. Índice de refração do meio 1 vezes o seno do ângulo de incidência é igual ao índice de refração do meio 2 vezes o seno do ângulo de refração. Beleza? Lembre-se, né? Índice de refração é a dificuldade que é imposta à propagação da onda. Quanto mais refringente é o meio, mais difícil para a onda se propagar através dele. Professor, eu esqueci como é que se calcula índice de refração. Nessa aula eu fui ao banheiro, né? Ou então, o professor me tirou de sala. Não tem problema. O professor daqui para lembrar você, ó. Índice de refração, N, ele é a constante da luz no vácuo sobre a velocidade da luz no meio. E pelas chagas de Jeová, não vai esquecer, a constante da luz no vácuo, como o próprio nome diz, é uma constante, tem o mesmo valor sempre. Então ela vale 3 vezes 10 à oitava, em unidades do SI, ou seja, metros por segundo. Ou
3 vezes 10 à quinta, se você estiver utilizando quilômetros. Quilômetros por segundo. Certo? Então, esse aqui é o valor da constante da luz. Não vai esquecer, pelo amor de Deus. E a velocidade da luz no meio tem que ser dada, porque você não é obrigado a saber, né? Para isso que temos a física dos materiais. Então, quando for dada a velocidade da luz no meio, a velocidade da onda no meio, né? Ele vai dizer, velocidade da onda no vidro é tanto. Velocidade da onda na água é tanto. Vai fazer essa razão aqui e vai analisar o valor de N. Quanto maior for o valor de N, mais refringente é o meio, mais difícil será para a onda se propagar através dele. E quanto menor o valor de N, menos refringente é o meio, mais fácil é para a onda se propagar através dele. Tudo bem? Essa ideia de refração também está atrelada a um outro fenômeno muito importante, né? Que é o fenômeno da dispersão luminosa, que você já me advertiu que o seu módulo não traz, correto? Então, eu não li o módulo de vocês, não, mas eu estou falando aqui dos principais, você vai acompanhando aí. Se não tiver dispersão, é interessante você copiar aqui, viu? Então, ó, dispersão da luz. Dispersão luminosa. Rapaz, isso aqui me causou, digamos assim, um certo problema uma vez, num cursinho lá em Juazeiro. Que foi o que aconteceu? Foi recente, foi 2019. Você não deve confiar em tudo que você vê pela internet, né? Principalmente, eu recebo muito aluno que vem de dúvida, tipo em plantão de pré-universitário. Tô no plantão, né? O cara vai lá para tirar uma dúvida, uma coisa. Professor, faz essa questão aqui para mim. Aí eu vou lá e faço. Aí, algumas vezes a questão, ela dá um gabarito diferente do que o cara acha na internet, né? E assim, raramente, só se for uma situação muito específica mesmo, eu erro uma questão. Sei que eu esteja mesmo, tenha passado batido alguma coisa, ou esteja cansado, mas é muito difícil eu errar uma questão. Muito tempo de sala de aula, a gente vai acabando se acostumando com as questões. Eu estava explicando esse assunto de dispersão, e eu lembro que eu cheguei em sala e falei isso daqui, ó. Dispersão da luz consiste na passagem da luz de um meio para outro com diferentes características, separando a luz branca nas 7 cores primárias que constituem o espectro visível da luz, né? Aí mencionei o prisma de Newton, né? Que hoje em dia é mais conhecido como a capa do Pink Floyd, né? Mencionei o arco-íris, enfim, mencionei os exemplos em que você tem a dispersão da luz. Aí fui falar das cores no respectivo espectro de frequência. As cores são vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Vou colocar aqui no quadro. São 7 cores. Aí a aluna foi fazer uma questão que perguntava justamente isso. As cores, era a questão da URCA, inclusive. As cores que constituem o espectro visível são. Tinha o item correto com as 7 cores, as 7 frequências luminosas, e tinha o item errado, mas que causa muita confusão em aluno, e inclusive tem resposta em questões similares a essa na internet, que ao invés de trazer 7 cores, ele traz 9 cores. E ela marcou esse item e foi pesquisar no Braille, e lá tinha, né? Braille ou Braille, sabe qual é o nome? E lá tinha, né? Aí ela veio me questionar, porque era questão de simulado e ela havia errado a questão, né? Professor, o gabarito aqui tá errado. Aí eu, em que, minha filha? Essa questão aqui, ó, não são 7 cores, como tá o gabarito dizendo, são 9. Eu disse, não, são 7. E ela teimando que era 9. Eu disse, certo, mas me explique por que é que você acha que são 9. Ela foi e mencionou. Porque você está esquecendo de mencionar o infravermelho e o ultravioleta. Aí eu disse, você chegou no ponto que eu queria. Quando falamos de espectro infravermelho, o infravermelho ele não é uma cor. O infravermelho ele é o próprio vermelho numa frequência menor. E o que é que isso causa? Onda de calor. A radiação infravermelha é a radiação que aquece,
Então, quando você tem sensação térmica elevada, agradeça ao infravermelho. Então, ele continua sendo vermelho. A cor dele é vermelha. O que é que muda? A frequência. A frequência dele é menor e o comprimento de onda dele é maior. Ele provoca aquecimento. E a outra, que é o ultravioleta, é o contrário do infravermelho. Ele é uma frequência maior do violeta, de comprimento de onda menor. Resultado, ele não causa, quer dizer, aquecimento. Mas, em contrapartida, ele tem um altíssimo poder de penetração. Por exemplo, o câncer de pele ele é provocado quando você tem grande exposição à radiação ultravioleta. Então, as cores continuam sendo vermelho e violeta. O que eu estou falando é de uma alteração de frequência. Aí foi quando ela, professor, agora eu entendi. Então, cores são 7. Não existe a cor. Vai chegar assim, ó, me deu uma blusa infravermelho. Não tem essa cor infravermelho. Assim como não tem, me deu uma blusa cor ultravioleta. Não tem. A cor é violeta. A cor é vermelho, né? Então, a dispersão luminosa consiste na separação da luz branca nas 7 cores que constituem o espectro visível. São elas, ó, vermelho, vermelho, alaranjado, que é o laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Anil seria um azul mais escuro, tipo um brim, né? Quando você pega um azul, como esse meu aqui, e dá uma escurecida nele. Então, aquele azul bem escuro é o azul anil, certo? Maravilha. Excelente pergunta. Já ouviu falar em estufas? Estufa de planta. Ó, estufa, Antônio Pedro. Antônio, acho que foi meu aluno, né? Do Cristo. Se eu permitir. Ó, o que acontece? Estufas, como por exemplo as estufas hidropônicas ou as estufas convencionais que você tem para o cultivo de plantas. O vidro, ele é transparente à radiação ultravioleta, certo? Aí o que acontece? A radiação que é emanada do Sol, ela é uma radiação ultravioleta, ela tem um alto poder de penetração. Então vai, ó, penetra no vidro. Bate no assoalho no chão da estufa. E quando bate no chão, o chão é constituído de material opaco. Né? Concreto, no caso das estufas, normalmente são pisos emborrachados, justamente para poder concentrar uma maior quantidade de energia térmica. Bate, a radiação é refletida. Quando a radiação entra pelo vidro, ela entra ultravioleta. Parte absorvida pelas plantas, porque as plantas realizam fotossíntese. E as plantas liberam outra parte da radiação. Essa outra parte que elas liberam é a radiação infravermelha. Então, o que é que acontece, né? Você tem a frequência vermelha menor, porque você mudou a fonte emissora. Lembra o que eu falei? Que a única forma de você mudar a frequência é quando você muda a fonte. Então, o Sol, ele emite a radiação vermelha. Quando essa radiação é absorvida, em forma de luz branca, ela é absorvida, e é solta pelas plantas, eu mudei a fonte. Não é mais o Sol quem está emitindo, são as plantas. E a planta, ela não vai refletir a mesma, não vai emitir, perdão, a mesma radiação vermelha que o Sol emite. Ela vai emitir uma infravermelha. E o que é que a infravermelha causa? Um comprimento de onda maior, e ela é chamada de onda de calor. Transporta grande quantidade de energia térmica. Então, o aquecimento dar-se-á por ondas infravermelhas. Certo? Então, acontece o infravermelho porque você mudou a fonte emissora de radiação.
Só acontece com o vermelho e o violeta, justamente porque o infra é a menor frequência e o ultra é a maior frequência. As frequências dos extremos são essas duas. Essa é a menor de todas, essa é a maior de todas. É a mesma coisa de infrassom e ultrassom. Sons audíveis para o ser humano, de 20 Hz até 20 kHz. Ou seja, de 20 vibrações por segundo até 20.000 vibrações por segundo. Infrassons, sons abaixo de 20 Hz, vibrações muito pequenas. Ultrassons, sons acima de 20.000 Hz, vibrações muito grandes. Nosso ouvido não consegue captar. Perguntar? A mesma coisa, o que muda da Terra é que ao invés de você ter uma película de vidro, né, embora os terraplanistas pensem nisso, né, então o terraplanista pensa que tem um domo gigante, né, tem um domo de vidro que abarca, né, a Terra. O que acontece na gente, na Terra, né, é o efeito estufa. Inclusive, questão aí de você fazer uma conexão entre as disciplinas, né? Efeito estufa, ele não é algo danoso, muito pelo contrário. Ele é algo altamente benéfico. É o efeito estufa quem mantém a vida na Terra. Então, o que é que acontece? Nossa atmosfera, que é constituída basicamente de oxigênio, nitrogênio, hidrogênio e gás carbônico, certo? Se encarrega, juntamente com a camada de ozônio, de fazer a filtragem dos raios solares, né? Então, o raio vem, passa pela camada de ozônio e ele é filtrado. Essa filtração que o raio sofre é justamente para não causar um dano severo à nossa pele. Haja visto que a radiação ultravioleta ela tem um poder muito danoso. Ela tem potencial para lhe causar câncer de pele. O que é que acontece? Quando a luz ela penetra, ela reflete, né, na camada asfáltica, ela reflete nas casas, ela reflete nas pessoas, ela reflete em tudo. E sempre que ela reflete, envolve necessariamente uma perda de energia. Essa perda de energia dá-se-á por quê? Parte desses espectros aqui são absorvidos. Lembre do seu nono ano. Você está vestindo um casaco azul. Se eu lhe vejo azul, é porque a luz branca está refletindo sobre você, está incidindo sobre você, perdão, e está refletindo para mim o espectro azul. Se eu vejo o seu casaco rosa, rosé, essa cor mais clara, é porque a luz branca incide sobre você e reflete essa cor para mim. A luz branca ela é policromática. Ela reflete todas as frequências de luz. As demais cores são monocromáticas. Elas só refletem sua própria frequência. Então, por exemplo, se essa sala ela fosse um lugar totalmente à prova de iluminação externa e ela fosse iluminada exclusivamente por uma luz azul, o meu jaleco que eu estou vestindo nesse momento seria visto na cor azul, porque o branco reflete tudo. O seu casaco, que é azul, seria visto na cor azul, porque é monocromático, só reflete o próprio azul. E o seu casaco, que é rosa, seria visto na cor preta, porque ao invés de conseguir refletir, ele iria absorver essa radiação. É o que acontece com a luz branca. Parte da luz branca ela é absorvida pelos materiais. Então, absorve-se o violeta, absorve-se o anil, absorve-se o azul, absorve-se o verde, o amarelo, o alaranjado e às vezes até o vermelho, certo? Então você acaba absorvendo tudo. Em potencial, o asfalto. Se você quiser fazer uma prova, um teste de como o asfalto é bastante absorvente de energia, ande descalço meio dia aqui no asfalto. Aí você vai sentir o poder absorvente que o asfalto tem. O asfalto ele absorve muita radiação, assim como ele emana muita radiação. Não à toa, pode perceber que a camada asfáltica ela dilata bastante. Fica cheio de protuberâncias nas beiradas. Justamente porque ele absorve grande parte da radiação e ele é sólido. O corpo sólido dilata na presença de energia térmica. Então, o que acontece? Parte da luz é refletida, outra parte é absorvida, fazendo com que essa frequência vermelha diminua, gerando a onda de calor. E não fosse esse efeito estufa,
nós não teríamos a manutenção da vida na Terra. É ele quem mantém a Terra em temperaturas habitáveis. Beleza? Então, a diferença que existe do efeito estufa da Terra para a estufa comum é que, ao invés de nós termos uma película de vidro, nós temos uma camada gasosa que envolve a Terra. E essa camada gasosa nos permite respirar, assim como também permite manter a vida na Terra por conta de ser um regulador de temperatura. Beleza? Tranquilo? Outro efeito, né? Outro fenômeno importante que a gente tem que lembrar aqui é o fenômeno da interferência eletromagnética e o som mecânico. Interferência. Quem? Sim, se propaga melhor. Mas a onda eletromagnética, ela tem a melhor propagação no vácuo. Certo? Onde não tem matéria nenhuma. Depois, no ar. Aí vai diminuindo quando passa para o líquido. E menor ainda no sólido. Mas é que tá. Mesmo ela apresentando mínima velocidade no sólido, ainda é muito maior do que a máxima velocidade da onda mecânica. Nem se compara. Eu estou falando de distâncias em quilômetros por segundo. Para distância em metros por segundo. É muita distância. Sabe quanto é a velocidade do som no ar? 340 metros por segundo. Sabe quanto é a velocidade da luz no ar? É quase a mesma do vácuo. 300 mil quilômetros por segundo. É muito diferente. Então não tem nem como você mensurar, como você comparar uma onda eletromagnética com onda mecânica. Transporte de energia aqui é muito superior ao transporte que acontece aqui. Certo? Tem nem comparação. Muda de meio. Exatamente. Aí quando ela muda de meio, ela sofre necessariamente uma mudança na sua velocidade. Beleza? Interferência. Interferência acontece quando nós temos um encontro de ondas. Essa interferência, ela se dá de duas maneiras, né? Ou a interferência ela vai ser de natureza construtiva, bom para a onda, ou ela é de natureza construtiva, ou ela é de natureza destrutiva. Professor, como é que acontece uma onda de interferência construtiva? Depende da fase da onda. Vamos supor que você tem aqui, ó, uma onda com essa fase. Certo? Aí ela vem se propagando aqui bonitinha da esquerda para a direita. Aí bem aqui, ó, ela vai encontrar uma onda com a mesma fase. A onda vem aqui, ó, juntinha dela, com a mesma fase. Elas duas. O que é que vai acontecer? Quando elas se encontram, elas geram uma onda maior. Aí, ó, acontece a chamada interferência construtiva. Elas passam a ter a formação de uma onda maior quando se encontram. Beleza? Mas também podemos ter a interferência destrutiva. É quando elas estão em fases opostas. Então, ó, vamos imaginar que vem essa ondinha aqui. E vamos imaginar que vem essa ondinha aqui, ó. Na fase oposta. Aí, quando isso aqui acontece, ó, quando elas se encontram em fases opostas, elas acabam se destruindo, elas acabam se anulando. Uma curiosidade, você encontra interferência destrutiva nas cabines do avião. Sabiam disso? Piloto de avião, ele necessita de máximo silêncio, né, para operar a aeronave. Então, máximo silêncio é igual a máxima concentração. Desta feita, existe um equipamento, é como se fosse um sensor de ruído,
que ele consegue precisar a quantidade de decibéis dos ruídos externos da cabine. E ele acaba emitindo uma onda de mesmo ruído, de mesma intensidade, que vai de encontro ao ruído da cabine e acaba silenciando aquele ruído. Isso. Aí é o que a gente fala de barulho mais barulho é igual a silêncio. Então, quando você encontra dois barulhos, digamos assim, dois barulhos, duas zoadas se encontram, como diz o cearense, elas podem acabar se destruindo, certo? Acontece a interferência destrutiva, né? E aí deixa de ter esse pulso da onda. Interferência construtiva acontece também aqui, viu? Para a dispersão da luz. Possa ser que duas ondas luminosas se encontrem e elas acabem prevalecendo umas com as outras. Então você pode ter uma interferência de ondas em cores, né? Tipo, possa ser que uma radiação, sei lá, laranja encontre outra radiação laranja. Se elas vierem a se encontrar, elas prevalecem, certo? Então elas acabam gerando uma cor mais intensa. Acontece bastante interferência quando você... Nunca repararam no céu ultimamente, não? Como é que está o céu de Fortaleza? Ultimamente o céu ele tem ficado bastante laranja, né? Isso acontece porque estamos na fase do solstício. Nessa época o sol está se pondo mais tarde, certo? Então, tipo assim, você olhar... Agora não, que está quase 7 da noite, né? Mas umas 6h10 da noite ainda vai estar claro, certo? E o pôr do sol bastante laranja, né? Então, bem bonito. Ali você tem interferências de ondas, interferências construtivas. As radiações luminosas estão se encontrando e estão intensificando o brilho, certo? Então é isso que acontece quando você tem duas ondas se encontrando. Ou elas geram uma onda maior, ou elas se acabam de vez, certo? Não disse agora do barulho do avião? Não, não tem. Lembra dos princípios da ótica? Existe um princípio chamado de independência dos raios de luz. O que é que acontece? Quando um raio de luz vem numa direção e ele encontra outro raio, o que é que acontece? Nada. Eles seguem suas direções como se nada tivesse acontecido. Certo? Então, os raios de luz são independentes. Mesmo que eles venham a se cruzar, eles não mudam sua direção, tampouco seu sentido de propagação. Então, um passa pelo outro. Boa. Ainda bem que isso acontece, porque tente imaginar. Raio de luz necessariamente envolve transporte de energia térmica. Energia em grande quantidade. Tente imaginar se toda vida que os raios se cruzassem, houvesse interferência entre eles. Você teria explosões todo o tempo, né? Então, explosões. Ou então, se conseguisse transportar matéria, se onda transportasse matéria. Cada vez que você fosse atingido pela radiação luminosa, você seria mudado de posição. Então, onda não transporta matéria. A onda vem, ela bate em você, não acontece nada. Certo? Porque onda não consegue transportar matéria. Ainda bem, né? Se conseguisse, você vinha andando aqui, veio um raio de luz, bateu em você, ele vai e te muda de posição. Né? Então, seria complicado. Falei de reflexão, falei de refração, falei de dispersão, falei de interferência, polarização. Polarização se dá quando você consegue organizar as ondas. Professor, e eu organizo as ondas como, né? Tem um equipamento chamado de polarizador. Aí ele vai ver a frequência das ondas luminosas e ele consegue separar todas as ondas de mesma frequência para passarem por um mesmo local. Então, tipo, ele pega a frequência de onda X, passa só por aqui. Frequência de onda Y, só por aqui. Onda Z, só por aqui. Você tem polarizador, ó, aqui, no seu aparelho celular. Então, dentro do seu aparelho, você tem várias e várias e várias ondas chegando o tempo todo. Onda de internet, onda de rádio, o que você imaginar de onda. Mas seu telefone só permite que passem as ondas úteis para você. Certo? Tanto que tem um pessoal que fala, né, que você dormir usando fones de ouvido ou ficar muito próximo ao telefone, né, é propenso a lhe causar câncer, né? Tudo dá câncer em você, tudo. Tudo vai dar da sua sorte, né? Até você beber Coca-Cola pode dar câncer em você. Não, tudo pode dar câncer. Uma vez eu cheguei, professor,
Se eu ficar muito tempo com o telefone, eu vou ter câncer. Isso depende da sua sorte. Entendeu? Tem esse negócio de você, todos nós somos propensos a ter câncer. Tem esse negócio de você dizer, ai, professor, eu vou usar aqui, aí muitas ondas na minha cabeça podem me causar câncer. Não existe isso. Esse negócio de você, mas é sério mesmo. Você usar fone, tem gente que fala que usar fone de ouvido dá câncer de cérebro. Né? Não, não existe isso. Então, se eu botar Bluetooth, posso ter câncer. Não, você pode ter câncer com qualquer coisa. Bebendo só água, comendo só coisa da água, você pode ter câncer. Vai muito da sua natureza, né? Vai muito da sua sorte. Mas dizer que onda vai causar câncer em você, a não ser que você se exponha a radiação, né, que seja danosa, certo? Então, se você se expõe a um material radioativo, a radiação, aí beleza. Então, tipo assim, aconteceu o que houve em Anápolis, né, em Goiás, que o pessoal invadiu o hospital abandonado, pegou uma caixa de Césio 37 e começou a passar o Césio no corpo. Aí você vai ter câncer mesmo. Mas não sente, meu amigo. Você não vai ter câncer de jeito nenhum, não. Então, a polarização é quando você separa as diferentes frequências luminosas de modo organizado. Você faz com que as frequências elas passem por um canal específico que você deseja. Certo? Depois de polarização, difração. Capacidade que a onda possui de vencer os obstáculos. Vocês são daqui do Ceará? Tem família interior? Se você conversar com qualquer pessoa do interior, seja seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, seja lá quem for, pergunte se alguma vez eles já pegaram o copo, né? Seja copo de vidro ou copo de alumínio, colocaram na parede para ouvir a conversa do vizinho, certo? E aquilo ali funciona, né? Por que é que funciona, professor? Porque a onda, ela sofre difração. Que é isso, ela consegue vencer os obstáculos. Então a difração ela acontece tanto com a onda mecânica como acontece com a onda eletromagnética. Se você apagar as luzes aqui, tem luz acesa aqui fora, não tem? Então, ó, quando eu apago aqui as luzes da sala, observe pelas flechas da porta que você vê, ó, a presença de luz, certo? Aqui nas flechas. Essa presença de luz é justamente a difração. A luz ela consegue passar por pequenos obstáculos. Não só a luz, né? Mas também o som. Então, se você estiver dentro do seu quarto com a porta fechada e alguém conversar fora do seu quarto, muito possivelmente você vai ouvir. A mesma coisa é o caso do seu vizinho. Se a parede não for separada, for parede conjugada entre as duas casas, a chance de você ouvir qualquer barulho que ele faça é muito grande. E você potencializa quando você bota um copo, né? Os fofoqueiros sabem de física sem saber que sabem. Quando você bota um copo aqui, o copo não é sólido, a velocidade da onda mecânica ela é maior nos sólidos. Resultado, ela se propaga de modo mais rápido e você consegue ouvir aqui a informação, né? Mesma coisa. Se tiverem vocês duas na estação de trem, você com o ouvido em contato com o ar e você encostar o seu ouvido no chão, você vai ouvir o trem chegar primeiro do que ela. Porque os ruídos produzidos pelo trilho do trem vão se propagar muito mais rápido pelo chão do que pelo ar. Certo? Então, difração, capacidade de se vencer os obstáculos. Reflexão, refração, interferência, dispersão e difração. Ele fala de mais algum aí? Ressonância, né? O último. Capacidade de fazer os objetos vibrarem. Ressonância é uma particularidade, digamos assim, ela é mais específica das ondas mecânicas. O som tem essa capacidade. O som ele consegue fazer os objetos vibrarem na sua mesma frequência, inclusive a ponto de fazer eles quebrarem, certo? O som consegue quebrar objetos. Então, se você pega taças de vidro, taças de cristal, aquele pessoal que quebra com um grito, né? Ele fica aqui segurando, dá um grito. Aí ele bota o dedo aqui, né, para perceber se o copo tremeu com o som grave, som de baixa frequência, ou com o som agudo, som de alta frequência. Se ele perceber que foi com o som agudo, ele intensifica o grito, fazendo o copo vibrar mais e quebrar. Né? Se foi com o grave, ele intensifica, fazendo o copo quebrar. Então, ressonância é a capacidade que a onda tem de fazer os corpos vibrarem na sua mesma frequência. E aí, os corpos eles têm um limite de vibração.
Quando esse limite ele é alcançado ou superado, ele não suporta mais a vibração e acaba quebrando. Beleza? Então, esses são os fenômenos que a gente tem, né? Aí que dá uma lembrada, que dá uma revisada para o seu vestibular. Deixa eu ver quanto tempo nós temos. 3 minutos. Vou fazer ao menos umas 2 questões, né? Aí na aula que vem, fazemos mais questões desse assunto e passamos já para o outro assunto. Deixa eu ver menos umas 2 questões aqui. A primeira. Um bonito efeito de cor pode ser observado quando a luz solar incide sobre finas películas de óleo ou água. Ocorre que, quando um feixe de luz incide sobre a película, ele sofre 2 reflexões, uma na superfície anterior e outra na superfície posterior. Assim, esses raios de luz refletidos percorrem diferentes caminhos e sua superposição resulta em reforço de alguns comprimentos de onda e aniquilação de outros, dando origem às cores observadas. Superposição, aniquilação. Só aqui você já sabe qual é o fenômeno, né? Interferência. O fenômeno responsável por esse efeito é a interferência, né? Letra B de bola, a questão número 1. Tranquilo? 2. Em determinadas situações de propagação, ondas conseguem se desviar, contornar obstáculos, se espalhar ou passar por fendas em seu caminho. Falamos agora, não foi? Da difração. Esse fenômeno é chamado difração e ocorre quando o comprimento da onda é da mesma ordem de grandeza das dimensões do obstáculo ou da fenda de onde ela passa. Dessa forma, o fenômeno da difração explica o fato de a. Da luz propagando-se pelo ar conseguir atravessar a fronteira ar-água e passar a se propagar pela água de uma piscina. Quando ela passa de um meio para outro, o fenômeno é refração e não difração. Então, letra A é falso. B. De ser possível, de dentro de um quarto, ouvir uma pessoa falando fora dele, próxima à porta aberta, mesmo não conseguindo vê-la. Maravilha. Então, quando eu boto uma pessoa fora do quarto, conversando com outro indivíduo, eu que estou dentro do quarto, mesmo com a porta trancada, consigo ouvir, porque o som consegue passar pelas brechas da porta. Maravilha. O que você é falso? Dos sinais de 2 emissoras com frequências parecidas se misturarem, reduzindo a nitidez do som. Interferência destrutiva, né? Quando elas se misturam, elas acabam provocando interferência umas nas outras. D. Da formação de um arco-íris no céu. Arco-íris acontece por conta da dispersão. E. De ser possível ouvir o eco da própria voz quando se grita em um lugar aberto. Eco é consequência da reflexão. Beleza? Então, tentem fazer o restante das questões em casa. Essas questões são simples, né? Essa 3 aqui, ó. Lembra lá do tempo que eu te falei aqui? Dividir o tempo por 2, né? Essas questões são tranquilas. Aula que vem resolvemos pelo menos mais umas 8, né? E aí já passamos para o próximo assunto de ondulatória, né? Serão ondas em cordas periódicas. Começa agora a base da cinemática do MHS, certo? Então, próximo assunto, velocidade da onda numa corda, né? O que é oscilação, cálculo de período, cálculo de frequência, análise com o movimento circular. Vamos dar início, né, à ideia de movimento harmônico simples. É importante você ter uma boa base disso aqui. Beleza? Tá um dentro da outra, né? Já que só ocorre dispersão porque a luz passa de um meio para outro. Então, é o mesmo caso. Só que aqui tem uma pequena diferença. Eco não é fenômeno. Eco é uma consequência da reflexão. Mas dispersão é fenômeno. Por quê? Mesmo que a dispersão seja uma ocorrência direta da refração, a refração não separa a luz em cores. A dispersão separa. Entendeu? Então, beijo no coração de vocês. Amanhã é feriado, mas para vocês não é, né?
Então, bom final de semana. Tamo junto.